seja muito bem-vindo ao nosso podcast Conexão Materna. Hoje, o Conexão recebe uma mulher que transformou experiência, sensibilidade e firmeza em atuação política na defesa de mulheres brasileiras. Empresária e senadora por Mato Grosso, Margarete Busetti tem se destacado nacionalmente por pautas que impactam diretamente a vida de mães, famílias e vítimas de violência. Sua atuação no Congresso resultou em leis importantes, como o endurecimento das penas para o feminicídio, medidas de proteção à vítima de crimes sexuais e ampliação do direito de reconstrução mamária, iniciativa que colocam dignidade feminina no centro do debate político. Eu, Miriam Marques, admiro muito o trabalho da senadora como parlamentar, especialmente pela firmeza com que defende a proteção das mulheres e o fortalecimento de política pública que acolhe mães e família. Com uma trajetória marcada pela defesa da segurança, da justiça, da proteção às mulheres, ela traz para a política um olhar atento a dores reais da maternidade e os desafios enfrentados diariamente por milhões de brasileiras. Hoje, vamos conversar sobre maternidade, política pública, proteção às mulheres e caminhos para o Brasil mais seguro e mais humano para mães e filhos. Senadora Margarete Busetti, seja muito bem-vinda ao nosso Conexão Materna. Eu que agradeço, feliz em estar aqui no Conexão Materna, falando com a audiência e com você, Miriam, sobre a trajetória, né, a minha trajetória na política, que é extremamente curta. Senadora, o que a maternidade representa na sua trajetória pessoal e política? Olha, uma das primeiras coisas que eu fiz no Senado, quando eu cheguei, foi puxar um projeto da Câmara, ir até o presidente do Senado e falar com ele para nós puxarmos um projeto que estava aprovado na Câmara desde 2016. Sobre laqueadura. E aí ele me perguntou: "Mas isso existe?" Eu falei: "Quando não lhe afeta, vocês nem sabem que isso existe". Ele pediu se eu, relataria, eu falei que sim, e enfim, foi uma luta, mas foi aprovado, esse projeto e hoje é uma realidade. As laqueaduras, no primeiro ano, da lei, teve um aumento de 86% nos pedidos de laqueadura. Estou falando isso porque, para mim, o corpo da mulher Sim, é dela. A gravidez, para mim, eu tenho 2 filhas, né, 2 meninas, já sou avó de 3 netos, tenho uma neta de 14 anos. Algo assim que quando nasce é um amor incondicional, né, Miriam? A gente não tem como descrever. Mas eu nunca romantizei uma gravidez, porque não é fácil. não, Não é fácil você gestar, não é fácil você parir, não é fácil você amamentar e seguir com a sua vida, né, eh, normal, trabalhando, cuidando dos filhos, cuidando da casa, porque tudo ficou para nós. sim. Parece que tudo é uma responsabilidade da mulher, né. Então eu penso que nós temos que educar diferente os nossos filhos meninos para que a coisa seja mais dividida. Sim, Não tem como dividir uma gestação, não tem como sim, dividir uma amamentação, mas tem sim como apoiar e como ajudar. ajudar. E é isso que nós precisamos educar para que o menino entenda que a mulher é parte de uma vida e que ela precisa sim ser respeitada. Sim, Então, a gravidez para mim foi algo que eu tive um parto normal, eu tive uma cesariana, e te digo assim, não teria na minha vida outro parto normal, de jeito nenhum. Não foi normal, foi 24 horas de dura. indução, para depois ainda ter que usar um fórceps para fazer isso há 46 anos atrás, né, mas graças a Deus estão aí as 2 com muita saúde e tudo certo, né. Antes dessa lei que foi aprovado,
as mulheres tinham de pedir autorização para os maridos, né, para fazer a laqueadura. E hoje, graças a essa lei, ela pode decidir. Ela decide, ela pode decidir, inclusive não ter filhos e fazer laqueadura, porque é uma decisão da mulher. A Sim, lei não permitia, tinha que ter. E olha, eu vou te falar, eu fui atrás dessa lei, eu iria apresentar, mas como tinha já um projeto tanto no Senado quanto na Câmara, eu acho justo você puxar o que está aprovado há mais sim, tempo. Eh, eu encontrei uma viúva com 5 filhos que ela não podia fazer a laqueadura, porque não tinha consentimento de um parceiro, mas ela era viúva. entendi. Então, assim, é muito ruim, e é isso que traz essa posse do homem Sim, sobre a mulher. E aí, hoje é lei, a mulher também teria, o homem também teria que pedir autorização para fazer uma laqueadura. Hoje não há mais essa necessidade, cada um sabe do seu corpo, meu corpo, minhas regras, né? sim. E, e é isso. E o Brasil, ele trata a maternidade como prioridade nas políticas públicas? Olha, acho que não. Não trata, não. Não. É algo que tem que melhorar muito a questão da maternidade, porque é algo que só fica com a mulher, Sim, né? Não tem como sim, dividir isso. Então, precisa melhorar muito, inclusive o atendimento das sim. mulheres, que eu acho que é o que é mais importante, é durante essa gestação, né? E quais são os maiores desafios enfrentados pelas mães brasileiras? Educar, educar. Para mim, foi a missão mais difícil que eu enfrentei na minha vida, foi educar, porque não tem manual de instrução, Não. você não sabe se você está fazendo certo, e muitas vezes você erra tentando Sim. acertar, a gente erra, né? Então, é algo que a mãe sempre fica com isso na cabeça, Será que eu que estou fazendo o certo, certo? será que eu estou fazendo certo? Será que, entendeu? Então, é difícil. Para mim, foi a missão mais difícil que eu tive na minha vida, foi educar. E como que a gente consegue apoiar as mães solos? Olha, primeiro a família dela deveria Sim, apoiá-la, né? sim, Porque que não é será fácil, que né? faz tanta diferença ter solo? Porque, Né, porque hoje hoje, assim, a mãe, normalmente a mãe, mesmo casada, ela é uma mãe solo, porque sim, na maioria das vezes não tem aquela ajuda, né. não, é difícil, é muito raro você encontrar Sim, um homem que participa participar. desse processo da mulher Sim, engravidar, gestar, ter filho, é muito difícil. E não é nem por maldade ou nada, é porque é difícil para ele, ele não vive aquilo, e ele não foi ensinado assim. Então, eu penso que a família é fundamental, porque para você ter um filho, você precisa. O bom seria ter pai, mãe, avô, avó, uma equipe de sim, apoio, tudo sim. isso. E Mas muitas vezes não tem equipe de apoio em casa e precisa trabalhar e não tem creches, não, faltam creche, sempre falta creche. né. É muito ruim a rede de apoio para uma mãe. E muitas vezes a saúde, mental também, ela é negligenciada. Porque uma mãe que gesta, ela tem uma atividade hormonal que ela é toda desregulada, né? Sim, Toda a parte sim, hormonal de uma mãe, ela é regulada. desregulada com a gestação. Depois você vai, depois do parto, ela também continua. Então a mãe pode entrar em depressão. Tem várias situações, né, que a mãe sofre Sofre. muito e ela não entende por quê. Ela não sabe nem por quê, mas está acontecendo e é uma coisa física, né? Algo Sim. físico.
A senhora, como senadora, a senhora atuou, fortemente na defesa das mulheres no Congresso. O que te motivou? Olha, eu você sabe que eu venho da iniciativa privada, né, Sim, eu venho da indústria, sou inclusive presidente da Associação de Reforma de Pneus do Bra a Associação Brasileira de Reforma de Pneus. Eh, eu nunca me imaginei em defesa, né, dessa pauta, a minha pauta é muito mais econômica, de defesa do setor produtivo. Mas quando você chega e você vê os números, assusta e sim, você pensa: "Por que não fizeram ah, nada até agora? Por que não mudar isso?". Você falou em 3 leis, eu tenho 4 leis sancionadas. A última foi o pacote de combate à pedofilia, que ficou excepcional, como pacote antifeminicídio. Porque as mulheres e crianças são totalmente negligenciadas pelo executivo, até pelo legislativo, hoje está se fazendo mais, mas eu ficava me perguntando: "Gente, nós, aumentar a pena, eh, é pedagógico, quando você vê que você não consegue conter o crime". Só que nós só vamos ver resultado daqui a um tempo, quando o homem realmente ficar preso mais tempo, sim, não tiver direito à visita íntima, perder o cargo público, né, perder o sim, pátrio poder, mas as coisas têm que acontecer. E aí eu me perguntava: "Por que as mulheres não fizeram isso? sim, Por que as mulheres não fizeram isso?". Eu aumentei pena, eu, eh coloquei medida protetiva, como descumprimento de medida protetiva, o cara vai para cadeia, se ele descumprir medida protetiva. Várias ações, não só aumentar a pena. sim. Lesão corporal, ameaça, tudo aumentou a pena para que ele tenha que realmente ir pra cadeia, porque pena com menos de 5 anos ninguém vai para Não, cadeia, não vai, ninguém vai. não vai. Então eu colocava de 2 a 5 para que ele realmente pegasse a prisão. E essas medida protetiva, você acha que funciona? Ela funciona sim. O problema é a justiça Sim, ser ágil na colocação da medida protetiva e outra coisa, pelo que eu fiquei sabendo, essa mulher que morreu ontem, a sim, professora, lamentável, que sim. tristeza ver o relato da filha. Isso eu vi. Não foi a PM. Ela não tinha a justiça não colocou tornozeleira eletrônica no indivíduo. Aí como que você vai, Monitorar, monitorar? Ela não tinha e me parece que não era o botão do pânico pânico. que ela tinha, me parece que aquele SOS, eu não tenho certeza, Aham, né, mas era um outro tipo de botão, né, sim, de sim. ajuda. Mas Mas é muito triste você ver uma mãe, uma professora, você vê o relato da e filha, ela já estava com medo, né. estava com Ela já medo. tinha feito boletim de ocorrência e o Estado falhou. Só que a PM foi até ela, não localizou ele, não localizou, ele estava escondido. Sim, Mas você vê, se ele não tinha tornozeleira eletrônica, não tinha como a polícia chegar. ah, Então é a justiça que tem que ser ágil e tem que colocar a tornozeleira eletrônica sim em todo mundo. Você vê que nós temos mais de 14.000, medidas protetivas com tornozeleira, sim, né. sim, Então funciona, imagina se nós não tivéssemos, né. né, é triste. Eu fico pensando, será que aumentou os casos de feminicídio ou será que agora a gente tem, Os valores reais. conhecimento em tempo real das coisas, Uhum. né? Porque me parece que o homem sempre teve a posse da mulher. Sim. Ele transforma a rejeição em agressão e morte.
É o que eu sempre falo, tem que ensinar seus filhos desde pequeno a ouvir não, porque ele vai ouvir um não da namorada, vai ouvir um não. Hoje em dia parece que está tudo voltado para criança que não pode ser frustrada. Tem que frustrar, porque depois cresce assim. A frustração faz parte da vida, Sim, faz parte da vida. sim. Nossa, e ouvir não é muito Se bom você ouvir Muito um não. bom. Aham. Não existe argumento para não, eu não quero, sim, eu quero, Quero. entendeu? O Aham. pai e a mãe têm que ensinar Ensinar. isso ao seu filho. Só que o que nós não podemos, e aí eu falo que o Estado tem que incluir na grade curricular de ensino essa matéria, Sim, violência contra mulheres e crianças, para que ele entenda que se o pai está batendo na mãe, que o sim, menino entenda que é um crime que o pai está cometendo. E que a menina que veja a mãe apanhando não normalize que é isso. normal a mãe ser Senão vira espancada. um ciclo, né. E ele vai reproduzir quando Sim, adulto. E isso é algo que tem que interromper com a educação. sim. Nós não Palestra na escola. e colocar a cada 15 dias ser necessário, sim. Por exemplo, pedofilia, a criança tem que entender que se alguém está fazendo isso com ela, não é certo, é um Sim, crime. tem que sempre avisar: "Ó, Nós temos que seu alertar as corpo crianças, não né. ninguém pode Ninguém pode tocar". tocar, não pode mexer, não po entendeu? Ela tem que porque ela fica e normalmente é dentro de casa, Sim, né, que é sim, mais triste sim. ainda, ela tem que entender que isso não é correto, que ela pode denunciar sim. E Mato Grosso, ele aparece com frequência entre os estados com maiores índices de feminicídio. E nesse vemos novamente números alarmantes nesse ano. Estamos falhando em quê? O que precisa romper esse ciclo? E de quem é a responsabilidade? Do Estado, da justiça, da sociedade ou de todos nós? Veja, eu vi um caso, eu não sei se você lembra, do cara que bateu com um taco de sinuca Sim, numa mulher lá em Sorriso. sim, A promotora de justiça encaminhou a soltura dele e o TJ a juíza determinou a soltura dele. Aí eu fui tive acesso a esse processo sim. e fui ver, as provas eram inúmeras contra esse cara. Tinha vídeo, né? E não é só o vídeo, tinha ameaças da mãe para Sim. a mulher, tinham, assim, inúmeras coisas. O cara usa cocaína e maconha. Será que essa promotora vai se responsabilizar ou ela vai sentir alguma coisa por ter pedido a soltura dele, encaminhar a soltura dele se ele matar ela? Tinha de ser incondicional, mesmo a vítima querendo, tendo todas Mas as é provas, né? incondicional, é uma ação incondicionante, Miriam, e Porque ela ela simplesmente falou o seguinte: "Não, mas ela pediu". sim, foi o Mesmo que que ela ela falou. pedisse, ela não poderia dar, porque a ação é incondicionante, ela não poderia ter soltado. A minha pergunta a essa promotora é: se ele matar ela, ela vai sentir algum remorso ou não? Então, nós eu o Estado pode fazer o que quer, o que for, que ele não consegue chegar antes da hora que o cara diz assim: "Eu vou matar uma mulher", sabe. Sim, É algo assim. Agora se a justiça começar a ser inflexível, sim, e eu falo que a justiça está tendo que encontrar o caminho da justiça novamente, sim. porque ela está perdida, perdida. Então, nós não vamos mudar essa realidade se isso não mudar. O que o Mato Grosso tem, que eu considero muito bom, é que ele informa realmente os casos, porque depois da minha lei do pacote antifeminicídio, não é mais uma qualificadora. Sim. Então, é um crime autônomo, não tem mais por que informar, como muitos casos Uhum. do Nordeste está informando homicídio a esclarecer. Como assim homicídio a esclarecer?
se foi o ex-companheiro que matou ela, né. Então isso o Mato Grosso tem, eh, de bom, porque apresenta os números reais, né. Muitos estados não apresentam os números reais, mas isso não nos beneficia em nada, né, Sim. não é isso que a gente está falando. E onde está um gargalo que faz os crimes anunciados virarem tragédias? A educação, Educação. a educação, não tem outro. E é isso que você falou, você educar um filho para aprender a ouvir um Sim. não, para se frustrar, a frustração faz parte da vida, né. A mulher não é posse de Não. ninguém, ela não pode ser posse de ninguém, então, eh, você vê o caso de Sorriso, por exemplo, vamos falar que a mulher, ela só apanhou com taco de sinuca, olha só apanhou com O taco taco de de sinuca. sinuca, né. Eh, ela não tinha, o que fazer e ela foi procurada, me parece, pelos advogados de defesa. Sim, Aí ela fez uma declaração, que a hora que eu li a declaração no processo, foi feita pelos sim. advogados de defesa, com certeza. Sob às vezes sob ameaça, né. Exatamente, por isso que a ação é incondicionante, Uhum. né, a ação é incondicionante. Então não tem o porquê de você dizer solte, Sim, não tem o porquê. Não. Mas você me fez uma pergunta: "Onde está o gargalo?" sim. É aí, na É justiça. na A justiça. justiça tem que mudar, não tem como. E esse caso, para mim revela muita coisa, sabe. É um fato que você olha assim, não aconteceu a tragédia, mas a pergunta é: até quando essa menina vai sobreviver, né. Sim. Eu não entendo isso. E o que comprovadamente reduz o feminicídio? Educação, 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 educação. É aí que nós vamos mudar, tudo se muda pela educação. Sim, Só que é algo geracional, é algo a longo prazo, sim. né, não é algo que você, de um ano para outro vai mudar. Não, de jeito nenhum, algo para uma geração, 2 gerações. Talvez se nós começarmos agora, daqui a 2 gerações, 2 décadas, nós estamos mudando alguma coisa. Enquanto isso não acontece, para mim, como legisladora, sobrou a lei, Sim, né, aplicar uma lei mais rigorosa, e hoje você vê que os caras estão tentando fugir do dessa lei. Aham. feminicídio, porque eles querem ser, Sim, julgados por como homicídio, é que é? Por por assassinato, isso. né, e não por Feminicídio, que é maior a feminicídio, que pena. Aham. então você vê que já está surtindo um efeito, Sim. né, Miriam. Eu tenho 2 filhas e um filho. Aí eu sempre falo para ele: "Você cuida da sua irmã, você é o homem, você tem que cuidar". E outra, quando eles brigam assim, eu falo assim: "Você nunca bate na sua irmã, ela é Ninguém, sua mulher irmã, nenhuma, é mulher". é. Né, então acho que é desde cedo você ensinando, não pode, ela é mulher, ela é mais frágil, se ela fazer alguma coisa você fala para Ela precisa mamãe. da proteção física Sim, do homem, né, sim, porque a gente sempre sai perdendo na parte sim, na física. parte Não física. tem como, nós nunca seremos iguais, fisicamente a um homem. Não, Então eu falo que a gente precisa da proteção do homem na parte sim, física, né, mas, eu fico muito triste de ver, porque é algo que eu tenho um neto, né, tenho uhum. neto e neta. Sempre falei para minha filha, e às vezes eu falo para ela: "Você, que pensamento machista é esse, né? Como assim?" A menina tem que ser criada exatamente igual ao menino.
A Uhum. única diferença se chama força física, Sim, mas os direitos e deveres eles são iguais. sim, São iguais. Se o menino tem mais força física, a menina tem uma parte sensível e emocional muito melhor para ajudar o menino, né? sim. Então, é Aham. uma troca, e é isso que eu falo. Quando acontecem esses feminicídios, Miriam, que as mulheres se levantam atacando os homens, parece que todos os homens são iguais. Não são, Não. não são iguais. Mas o que que acontece? Se o homem se cala, ele está sendo omisso. Uhum. Os homens têm que vir conosco e se levantar e dizer: eu não concordo com isso. Sim, Mas para ele não é prioridade, só é prioridade para nós, sim. né? Uhum. Então é algo que nós temos que ensinar isso a eles. Se levantem do seu sofazinho aí da prioridade e incluam essa prioridade também. Foi sancionada a lei que cria o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais. Qual o principal objetivo dessa ferramenta? Esse cadastro eu dei o nome carinhosamente de Mulheres Calvi Cardoso, Sim. que são as mulheres de Sorriso que foram assassinadas por um cara que já tinha passagem pela justiça. E mesmo assim, o cara estuprou e matou as 4. Só uma delas não foi estuprada, que foi a pequenininha, né, de 10 anos. É, O Regis, ele teve aqui no podcast, aí ele falou: se tivesse um cadastro, que meus a filhos estaria, empresa, minha família estaria viva. que essa empresa pudesse fazer a consulta processual e ver que esse cara era um estuprador, Ele né? fez até um boletim de ocorrência que perdeu os documentos e não conseguiram. Ele foi na delegacia. Pois é. Então, assim, é algo que você fica pensando: o que falta para nós melhorar como humanidade? Parece que o ser humano é um projeto que não deu certo, porque foi de uma tamanha crueldade, Miriam, aquilo, Foi. que é muito triste. Eu fiquei, acho que uma semana impactada depois do júri. Eu fui assistir o júri delas. Só que, por que que eu fiz o cadastro? Eu fui pedir para minha equipe pesquisar o nome dele, do assassino, e aí eles falaram: senador, não tem nada porque corre em segredo de justiça. Eu falei: como assim segredo de justiça? Eu não sabia. Não, é segredo de justiça. Eu falei: mas por que segredo de justiça? É porque é crime sexual. Eu falei: não, mas peraí. E aí eu falei: então, agora nós vamos mudar isso. Sim. E aí tá a lei, e a minha pergunta é: por que a justiça não implanta? Será que a omissão é da justiça? É do executivo, que é do Ministério da Justiça? Ou é proteção deles, né? Parece que é uma proteção dos homens. Eu fico me perguntando por que não implantar o cadastro. Hoje nós temos inteligência artificial, nós temos tudo digitalizado. Em Mato Grosso ainda não está funcionando esse cadastro. Não, porque o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, tem que dizer o seguinte: implante e nos dê os dados para criar o cadastro nacional. É simplesmente uma ordem, porque nos tribunais de justiça, na condenação em primeira instância, podem estar cumprindo já, mas tem que vir a ordem do Conselho Nacional de Justiça. Sim. Que a condenação em primeira instância, que foi o grande pulo do gato Uhum. do cadastro, é para consulta processual. Todas as empresas têm um advogado que pode fazer uma consulta processual, saber se esse cara. Então, se você entrar no Tribunal de Justiça aqui do Mato Grosso, Sim. pesquisar qualquer nome, você vai encontrar um nome com um CPF, você vai encontrar se o cara é um traficante, se o cara é um homicida, um latrocida, mas um estuprador e um pedófilo, Não tu não encontra. encontra nada. Não encontra. Isso é proteção de quem? Do Sim. pedófilo, do estuprador? Só pode ser isso, não é da vítima. Não é Sim. da vítima. A consulta pública aos nomes do condenado pode ajudar na prevenção, né? Muito, porque pensa uma mulher que é separada e tem filhos. Uhum.
De repente, ela começa a se relacionar com alguém. Se ela pode fazer uma consulta, é meio caminho andado para ela não Sim, pôr um estuprador, um dentro de assassino casa. dentro de casa. É isso, gente. Não, assim, eu repito sempre, a justiça tem que encontrar o caminho da justiça. Não é possível que a gente continue assim. Por isso que os feminicídios só aumentam, Sim. porque é a certeza de que eles vão continuar praticando o crime, que um dia vão sair da cadeia. Outro caso seríssimo é a progressão de pena. Sim. Teve um caso semana passada da Lara, lá em Belo Horizonte. O cara era condenado a 38 anos. Já tinha sido preso 5 vezes. Numa progressão de pena, ou um juiz ou uma juíza largou esse cara em dezembro. Em fevereiro, ele estuprou e matou uma menina de 20 anos. Como que fica a mãe? Como que fica a mãe? Enquanto a justiça fica brigando entre si, a STF fica aí pensando no caso do Banco Master, como que vai sair do rolo, a mãe enterra a sua filha, estuprada e morta por um cara que devia estar preso. Se pegou 38 anos, deveria ficar os 38 Os anos. 38 anos. Os 38 anos. E houve um veto presidencial, né, que limitou o tempo da divulgação de informação do cadastro de pedófilo. Como é que você enxerga esse? Porque geralmente eles não têm cura. Não, não. Por isso, Miriam, que no pacote de combate à pedofilia, que é o que vem depois do Depois. cadastro, eu crio na lei o exame criminológico, além do banco de DNA. Banco de DNA do pedófilo e exame criminológico. Ele só vai poder sair da cadeia se um exame criminológico, psiquiatra testando que ele não vai reincidir. Até porque eles falam que isso daí é uma doença. Se for doença, não dá para ficar solto. Ele não pode conviver com a sociedade, Não. ou pelo menos que a sociedade se previna. Nos Estados Unidos, tem o cadastro que dá até a localização onde eles moram. Sim. Aqui nada a gente Não. pode. Por que que houve um veto? Porque na nossa Constituição, e o governo viu inconstitucionalidade, que ele permaneça 10 anos no cadastro público depois do cumprimento da pena. Uhum. O governo viu inconstitucionalidade ele vetou a permanência de 10 anos depois do cumprimento da pena, porque assim diz a nossa Constituição, que ele já cumpriu a pena dele, Até né? porque se ele cumpriu lá dentro, depois que é o perigo, quando ele estiver solto. É, e outra coisa, ele pode inclusive sair, né? Sim. Por isso que agora, na nova lei, que foi a Uhum. última, a quarta lei que foi sancionada, que foi assim, eu já havia saído do Senado, eu voltei ao Senado para trabalhar para resgatar o texto original. Sim. Eu vim embora na sexta-feira, na terça-feira foi aprovado. Que bom. Porque aí sim você vai ter o exame criminológico, ter o banco de DNA e ele não vai poder deixar a cadeia sem esse atestado. Então você limita. Eu lembro que a senadora Damares disse, mas, senadora, você inventou a prisão perpétua sem ser perpétua. Eu falei, eu não inventei nada, eu só quero que a sociedade fique Sim, protegida, sim, né? A sim. proteção da sociedade. Se ele é um pedófilo, ele que fique Que lá, lá. fique lá. O Brasil ainda falha na proteção das crianças contra crimes sexuais? Onde estão as maiores fragilidades? Muito, 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 muito. É assim, e vou te dizer mais, é um mercado bilionário. Bilionário. Olha o caso Epstein. Sim, Nos Estados Unidos, hoje o príncipe foi preso. foi preso. O príncipe Andrews foi preso.
E olha, E o triste é que muitas vezes acontece lá na família também, dentro da família. quase sempre acontece dentro da família. Então você aí que eu digo que o ser humano é um É, projeto que não deu certo. certo, porque ser um pai, Um um avô, avô um tio faz isso, o que esperar do da resto da humanidade. sociedade, da humanidade? O que esperar? Por isso que se a pena fosse extremamente severa, se esses caras começar a ficar presos sem condição de sair, quem sabe ensina o cara que está se sentindo livre, leve e solto, com o benefício do segredo de justiça a favor dele, talvez ele mude. E sobre o feminicídio, a lei tornou o feminicídio um crime autônomo. Trouxe qual avanços concretos? Porque antes era uma qualificadora, né, Sim. então eles desqualificavam o homicídio, era um homicídio qualificado. Então, às vezes, tinha 3, 4 qualificadores, eles desqualificavam e a pena reduzia muito. Agora não, é um crime autônomo com até 40 anos de pena. Então, numa pesquisa rápida que a gente fez nas das condenações na nova lei. Nós fizemos da lei anterior e da nova lei. A lei anterior era de 16 a 20 anos, a média. Uhum. Na nova lei, 40, 42, 45. Então, ele vai ficar preso mais tempo, ele não vai ter direito à visita íntima, ele vai perder o pátrio poder dos filhos e ele perde o direito a cargo público. Isso é um avanço muito Muito, grande. muito. Todo mundo me dizia que eu não ia aprovar essas leis, que eu não iria aprovar essas leis. O cadastro de pedófilos, pacote antifeminicídio, pacote de combate à pedofilia. E outra que foi uma luta grande foi a reconstrução mamária da Mamária. mulher. A ampliação do direito à reconstrução mamária impacta na autoestima e na maternidade. Como surgiu essa proposta? Porque eu fiquei sabendo, eu encontrei uma mulher que o cara tinha cortado em X os 2 seios dela. E foi uma luta para ela reconstruir, né. E aí eu fiquei sabendo que era só por câncer maligno que você reconstrói. Conversando com uma médica, um médico, um cirurgião de Curitiba, uma pessoa que eu conheço, um amigo, o doutor Miranda, e a doutora Ângela do Rio de Janeiro, que acho que ela é do Conselho Regional de Medicina, é é algo muito nós temos, assim, eu acho que são 11 doenças que são necrosantes que a mulher pode perder a mama. Sim, Aí nós temos acidente, aí nós temos tumores benignos que também deformam a mama, que a mulher precisa tirar e ela não pode reconstruir. Aí eu falei: "Gente, isso tem que mudar". Foi bem difícil aprovar essa lei, porque você se sim, esbarrava nos planos de saúde, sim. né. Então, hoje é possível sim, por qualquer tipo de trauma, seja por doença, seja por acidente, seja por violência, ela tem direito à reconstrução mamária, tanto pelo SUS quanto pelo plano de saúde. Ninguém fala muito dessa lei, mas é uma lei Maravilhosa. maravilhosa, maravilhosa. O que falta para garantir a política de proteção funcionarem na ponta? Claro que nós temos que ter políticas públicas que Sim, funcionem, ter a condição de aparelhar as forças de segurança para que elas eh, possam agir, mas principalmente que a justiça seja mais ágil. Olha só, nós temos uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que, se você tiver um tornozelado à meia-noite na rua fazendo bagunça, você não pode prender ele.
Você não pode tirar. E ele tem horário Aham, para ir trajeto para ele se deslocar, mas você não pode prender ele. O que que as forças de segurança têm que fazer? Tem que emitir um ofício ao juiz, né, um requerimento ao requerendo. Uhum. juiz, dizendo tudo, e o juiz tem 48 horas para se manifestar. Pensa bem. Então, a justiça protege bandido. Sim, A justiça protege bandido. sim, Desculpa aí a justiça, os sim, que são bons, mas é lamentável o que está acontecendo com a nossa justiça. Então, se a justiça for ágil, se a justiça não tiver esses percalços no meio do caminho, lógico que as coisas acontecem. Tem pessoas dentro da força de segurança que cometem erros, né? Tem, tem. Como em todos os lugares nós temos, mas são poucos. São muito poucos. A maioria sai para defender com a sua vida a nossa vida. sim. E existe romantização na maternidade no debate público? Ai, muito, muito. Eu fico olhando, hein, eu fico olhando. Eu já falei para os senadores: "Olha, vocês parem de falar aí, porque se vocês pudessem gestar e parir, Sim, não tinha parto normal". sim. Aí um olhou para mim: "Que você está falando aí?" Eu falei: "Isso". "Ah, isso é verdade, isso é verdade". Não, é romantização. É isso que eu falo, você depois que nasceu é um amor incondicional, você Funcional. não se vê mais sem seu filho. Sim, Mas até acontecer e o apoio que você precisa é muito grande, por isso que eu fico morrendo de dó dessas adolescentes que grave. ficam grávidas. O corpo incha, o humor muda, é Tudo, tudo. tudo, tudo. É um turbilhão Sim, de emoções emoções. novas, do seu corpo mudando, tudo mudando, né. E o que mais te marcou ao ouvir histórias de mães e mulheres de Mato Grosso? Ai, nossa, tem tantas histórias que me marcaram, mas uma das que mais me marcou foi as mulheres de Sorriso. As mulheres Calvo Cardoso, eu não vi a história delas, eu vi o que aconteceu Aconteceu. com elas, né. E ver a mãe delas, ver o seu Regis, né, o pai, e ver a mãe ali, as irmãs, foi algo que me deixou extremamente impactada. Foi um dos crimes mais brutais que aconteceu Brutais, aqui. brutais, brutais. Nossa, a hora que eu vi a cara do assassino, eu falei: "Meu Deus Como do que céu", eu queria tirar a mãe dela de lá e ela não queria sair, ela não saiu, ela ficou vendo. Eu falei: "Bom, se ela vai ficar, eu também posso, né, eu vou ter que É, aguentar". Mas algo que eu no pior filme de terror eu não vi algo tão terrível como eu vi lá. E não é você querer usar isso, eu não, realmente fui dar não. apoio ao seu Regis, Sim, ele veio trabalhar comigo porque ele estava sim, perdido, desorientado, né. E que graças a Deus eu acho que ele está se encontrando, sim, sim, quer experimentar o caminho da política, experimenta, vai. sim. Eu nunca fui política, é o meu primeiro cargo público, entendeu? É o meu É, primeiro cargo público, eu nunca fui política. E cheguei lá e consegui sim, e realmente, ajudou muitas pessoas, muitas é mulheres, muito, né, muito mesmo. usar Então, o cargo político para fazer esse serviço que a senhora está fazendo é muito bom. A gente se sente as mulheres se sente, como você lá, ouvida, representar. representadas, é muito bom. O papel do legislador deve ser esse, né? Sim. Esse é o papel do legislador. E o que a senhora diria para uma mãe que sente sobrecarregada e invisível? Que ela busque apoio, né? Que ela busque apoio, porque assim, a mulher se sente invisível e cansada nas suas atribuições em vários momentos da vida, Sim, em vários momentos da vida.
é algo que a gente ela tem que procurar dentro da roda dela, do convívio dela, alguém que possa lhe apoiar, porque senão ela surta uma hora, sabe. Você vê mães que surtam e é totalmente compreensível. E assim, o que eu puder fazer para que as mulheres, não é só as mulheres, as famílias, né, eu acho que a gente precisa melhorar muito como família, nós Sim, precisamos sim, nos reencontrar como família, parar com essa discussão idiota de lado A e lado B, sim, entendeu? sim, Você veja, todas essas leis que eu aprovei, eu não sou governo, sim. de maneira nenhuma. Nunca votei no PT. Mas eu conversei com Todos. todos os senadores, Sim. porque o voto deles é igual ao de Importante. qualquer Aham. um. Ele vota em o mesmo peso que o outro cara que. Uhum. Então, assim, eu não entendo essa discussão Uhum. De um que não lado, nos outro leva a lado. lugar Aham. nenhum. Eu tenho um lado, eu nunca mudei Sim. de lado, nunca mudei. Mas Mas eu não preciso ser radical. grosseira, radical, ficar acusando, ficar isso. Uhum. Não, eu discordo de você. Sim. Nós temos que ter respeito, inclusive, na discordância. Temos visões diferentes, mas não é por Diferentes. isso que eu sou seu inimigo, Não, né? não é, não Aham. pode ser e não deve ser, Sim. né. Que mensagem a senhora deixa para as mães e mulheres que estão nos ouvindo agora? A nossa luta é grande, é bem desigual em muitos momentos, mas eu acho que nós estamos avançando bastante. Essas 4 leis que eu consegui fazer é um avanço imenso para as mulheres, significativa, foi o que foi possível fazer, porque uma mãe que tem um filho que sofreu abuso, ela a alma dela também dói, né, ela fica perdida, ela não se encontra, ela tem vergonha. Muitas vezes até pelo filho, do que o filho sofreu, não quer que o filho seja exposto. Então, eu penso que, nós já avançamos. A gente avançou, mas não é uma luta de mulheres contra homens. Sim, Não é. Nós sim. temos que ter os homens como parceiros nossos nessa luta. É o único jeito que nós vamos conseguir vencer e avançar na nossa proteção. E senadora, nós aqui do podcast Conexão Materna agradece muito sua presença. Agradecemos todas essas leis que a senhora fez, para nós mulheres, para nossos filhos. Isso daí é muito importante. A senhora deu uma contribuição enorme para o Brasil e para todas as mulheres. E eu aqui falo para a senhora que somos felizes e temos sorte de ter uma senadora lá que vê essas causas, que luta pela gente. Muito obrigada. Eu que agradeço e estou sempre à disposição para falar, sobre o que é uma trajetória no Congresso Nacional, né. Eu fico feliz de poder ter, tido a oportunidade de fazer essas 4 leis, pacote antifeminicídio, Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais, reconstrução da mama da mulher e agora o pacote de combate à pedofilia. Então, eu saio de lá com a sensação, não, nem com a sensação, certeza que cumpri meu papel, cumpri. Obrigada. Obrigada. E você de casa, curta, compartilhe e comente esse vídeo. Muito obrigada.